Olá, seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, meu nome é Vivian Ventura, professora de Yoga. E hoje essa aula é para a gente falar especialmente de um ponto super importante na prática de Yoga, que é o nosso trabalho respiratório. Existem diferentes técnicas respiratórias no Yoga, que se chamam pranayamas, e a gente pratica elas durante a aula. A gente pode começar ou terminar uma prática fazendo esses trabalhos respiratórios que visam tem diferentes objetivos, são diferentes respirações com diferentes objetivos. Mas hoje o que eu queria chamar a atenção de vocês não é de nenhum pranayama em específico, mas sim a nossa respiração básica, que a gente nasceu com ela naturalmente e a gente desaprendeu a fazê-la devido ao estresse. Para que você possa entender, a nossa respiração deve ser sempre nasal. Tanto a entrada quanto a saída do ar ela deve acontecer pelo seu nariz. A boca é feita para comer e o nariz é feito para respirar. Então, você puxa o ar pelo nariz, esse ar vai descer, vai chegar aos seus pulmões e ele sai novamente pelo nariz. A segunda questão da respiração é que a sua respiração ela acontece, a gente fala de puxar o ar pelo nariz, mas na verdade é o seu diafragma, a respiração acontece com uma diferença de pressão do ambiente externo para o seu corpo através do movimento do seu diafragma. Então o seu diafragma, ele é como se fosse uma água viva. Ele encosta, os seus dois pulmões, eles são encostados nesse seu diafragma. Um pedaço do seu coração também, enfim. E o seu diafragma, quando você puxa o ar, que a gente fala de puxar o ar, na verdade ele sobe empurrando o seu pulmão, o que diminui o espaço lá dentro e o ar sai, e ele desce, ele faz esse movimento de descer, puxando esse pulmão para baixo, o que faz esse ar entrar. Então tinha até uma experiência de ciências que a gente fazia, muita gente fez, que você puxa uma bexiga numa garrafa PET. É isso que o seu diafragma faz. Então ele puxa e empurra, digamos assim, o seu pulmão, o que faz com que o ar entre e saia preferencialmente pelo seu nariz. E por que é tão importante eu entender a respiração? Além disso tudo que eu estou explicando, quando você respira pelo nariz, você tem toda a parte de filtragem de ar, porque ele passa pelos pelinhos, o seu ar é filtro diferente de quando você puxa o ar pela boca, que na verdade resseca. Então você puxa o ar ele entra numa temperatura, ele já vai sendo tratado, já vai sendo limpo e também mudando de temperatura quando ele passa pelo seu nariz e entra pelo seu corpo. Outro fator também é que quando a gente respira, a sua caixa torácica, né, que então você tem a sua coluna cervical e vinculada a essa coluna cervical, você tem as suas costelas. Digamos que a minha mão direita seja a sua coluna, onde tem as vértebras, e as suas costelas, que é essa parte lateral aqui, bem embaixo do seu peito, que é o que protege o seu pulmão. Essas suas costelas, ela tem que abrir e fechar no movimento da respiração. Então elas estão coladas, né? Elas são presas, digamos assim, na sua coluna, e quando você puxa o ar, elas se afastam, elas abrem, e quando eu solto o ar, elas descem. Esse é o movimento natural. Puxo o ar, elas se afastam, quando eu solto o ar, elas fecham. Quando ela faz esse movimento, eu trabalho a minha coluna, principalmente nessa minha parte da coluna torácica, ela faz esse movimento, então isso ajuda a diminuir, por exemplo, dores nas costas, né? A sua coluna, ela tem uma função ali muito importante no teu corpo. Então, por isso que a respiração é tão importante, porque ela é quem vai trazer o oxigênio, que é a base aí de todas as suas células, das suas moléculas, toda a nutrição celular, toda a troca metabólica que acontece no seu corpo vai precisar do oxigênio, que é o que faz toda a magia do teu corpo acontecer. Então, isso é muito importante, a gente ter uma respiração ampla, lenta, profunda e não uma respiração curtinha. E o que hoje vem acontecendo com o mundo estressado que a gente está sempre tão ansioso, tão nervoso, que a nossa respiração normalmente, ela está sempre só aqui, ó. E a sua respiração é curta, então você como ficasse pulando. Sendo que a nossa respiração, quando você nasce, que você é neném, você pode observar a barriguinha de um bebê. Ela é lenta e profunda. Lenta e profunda. O do neném não é tão lento porque ele tem uma capacidade respiratória menor, porque o pulmão dele é pequenininho, né? Então ele vai encher e soltar um pouco mais rápido, mas não para uma ansiedade. O do adulto, não. O do adulto, ele deveria ser puxa o ar e solta, puxa o ar e solta, e não esse movimento picotado que a gente tem devido ao estresse. E o problema disso, quando a gente tem essa respiração afobada, curtinha, gerada pelo estresse e a ansiedade, o problema é que o seu sistema nervoso, ele entra num determinado estágio de atenção, né, porque você está respirando acelerado, então isso gera uma série de reações no seu corpo, onde gera comandos, digamos assim, de proteção, de defesa. Então você começa a contrair os seus músculos sem perceber, então você está sempre com aquele ombro mais tenso, aquele trapézio mais tenso. N fatores, né, que são vindos, que a gente chama do estágio de luta e fuga, que é o estágio que você entra quando você passa a respirar dessa maneira curtinha o tempo todo, que é um estágio de estresse crônico, que a gente chama. Você, na verdade, está habilitando uma série de possibilidades dentro do seu corpo que são apenas gerenciadas pelo estresse, que na verdade não te fazem bem, porque o estresse é para você
Na verdade, ele vai servir para você resolver uma situação de emergência e acabar aquele pico de estresse e ele volta ao estado de calmaria. Só que como na cidade grande hoje, né, no mundo moderno, a gente está sempre no modo de estresse, porque a gente está sempre acelerado, porque a gente está sempre em estado de emergência, porque a vida inteira é uma emergência, apagando incêndio, a gente não dá essa chance do corpo desse relaxamento. Então eu tô falando tudo isso, que é só para vocês entenderem o porquê se fala tanto em respiração. Quando da próxima vez alguém falar para você de respiração, a pessoa, mas lá vem de novo a Vivian falando de respiração, ou outro professor, ou enfim, alguém, uma terapeuta que vem ensinar uma forma de relaxamento, fala, uma pessoa fica falando de respiração, que saco. Mas é importante. E é só por tudo isso que ela é importante, porque simplesmente ela é a base da sua vida, né? É a primeira coisa que você faz quando você nasceu da barriga da sua mãe, é a última coisa que você vai fazer quando você sair desse mundo aqui, e é o que te mantém conectado ao seu corpo, é a sua respiração. Então ela, por isso só, que ela é tão importante, né? Então eu nem preciso dizer, além de todas essas explicações que eu dei, o porquê que dessa respiração é importante a gente trabalhar ela, né? E aí como é que a gente faz então, falei, Viva, mas como é que faz então essa bendita respiração que a gente nasceu assim e desaprendeu? Eu vou deitar aqui para vocês visualizarem melhor e talvez para você praticar no início, deitado eu sempre falo para meus alunos que eu acho a forma mais fácil de praticar. Então, você vai observar, você pode até manter o seu pé dobrado, deita de barriga para cima, e você vai levar a sua mão lá na sua costela. Ó, tá vendo aqui que são as suas costelas? Você vai levar a sua mão em cima dela. Quando você puxar o ar pelo nariz, você vai pensar que a sua costela, ela quer abrir. E quando você solta o ar, ela quer fechar novamente. Quando ela fecha, automaticamente também, ela vai em direção à minha pelve, porque eu diminuo o espaço intraabdominal. E eu solto, quando eu solto o ar, ela cresce, é como se ela se afastasse também da minha pelve. Então, eu não vou fazer arqueamento de coluna, minha coluna continua do jeito que ela tá. Eu tô deitada no chão, relaxada, eu relaxo os meus ombros, relaxo minha cabeça, organizo meu corpo no chão e eu vou levar a minha mão por um momento lá na minha costela para eu sentir o trabalho. Então vamos tentar. Puxa o ar pelo nariz e abre a costela. Solta o ar, fecha e traz ela em direção à pelve. Talvez antes de você ir para o chão, olha no vídeo como é que eu estou fazendo para você entender o que eu estou falando e depois você replica. Se precisar, volta o vídeo. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar, murcha a costela. Puxa o ar, abre a costela. Solta o ar, murcha. Percebe que eu não tô levando ar aqui no meu umbigo, ó. Eu não tô fazendo isso, ó. Não é isso que é para fazer. A respiração é aqui dentro, ó. O seu pulmão tá dentro da sua costela. E não é aqui em cima também, ó. Tem gente que você vai pedir para respirar na costela e a pessoa vai trazer no peito, ó. Aí ela sobe aqui, ó. Não é isso, ó. Não é isso. Então eu mantenho a minha coluna parada, eu mantenho a minha mão na minha costela e eu vou mexer a costela. Claro que eu mexo um pouco a parte de cima, mas eu vou mexer aqui, eu vou prestar atenção nessa minha costela. Então vem comigo. Puxa o ar, abre a costela. Solta o ar, ela desce. Puxa o ar, abre. Solta o ar, desce. A última. Solta o ar, desce. E essa então é a nossa respiração que a gente trabalha no início da maioria das minhas práticas com os meus alunos. Porque é essa respiração que vai acionar o seu sistema nervoso parasimpático, que é aquele ligado à calmaria, a desestressar, a restaurar as funções no seu corpo que permitem a cura. A gente, assim como a digestão precisa acontecer num ambiente sem estresse,
A cura do seu corpo, né, o processo de curar que a gente faz diariamente, ele acontece no ambiente também quando seu corpo está nesse estágio de calma. Isso porque você pode comparar, nós somos seres da natureza, nós somos animais, e aí você pode pensar que quando o animal ele está caçando, por exemplo, ou fugindo de algum perigo, ele não está digerindo nada, ele vai estar correndo. Então todo o corpo dele está trabalhando para que ele tenha o quê? Aumento de força, respire mais rápido, para que ele possa correr, para que ele possa ter força, se ele precisar se pendurar, se ele precisar se defender, contrair os músculos. Então, quando você está estressado, que a gente chama desse estágio de luta e fuga, o seu corpo está nesse ambiente de se preparar para que alguma coisa ruim aconteça. Você está fugindo de alguma coisa, ou de algum predador, digamos assim, se a gente pensar em animais, ou você está exatamente caçando para sobreviver e você precisa comer, então você precisa dar o seu máximo ali. Esses seriam o estresse da natureza que a gente tem, esses momentos. E fora isso, quando você está dormindo, quando você está digerindo, depois que você comeu, vem aquela calmaria, vem aquele sinal realmente de relaxamento para que você possa habilitar o seu corpo a desligar essas funções. O seu parasimpático ele começa a acionar, ele começa a liberar uma química no seu vários hormônios no seu organismo, né? Várias questões químicas que acontecem dentro dele, fisiológicas, que você vai entrando no estado de calma para que seu corpo permite se reorganizar, fazer as funções básicas de filtragem, Então, a respiração ela é tão essencial porque ela é a chave de quem aciona e vai acionar ou desacionar o seu corpo para um estado de emergência ou para um estado de relaxamento. E lembrando mais uma vez, gente, a gente só tem cura, a gente só tem uma boa digestão quando a gente está nesse estágio de relaxamento, porque o corpo ele tem um trabalho danado para digerir a comida. Então ele tem que estar focado naquilo ali, naquela função vital. E aí, se você está estressado, é como se a atenção do seu corpo já tivesse dissipada, entendeu? Dividida em outras tarefas. Então, por isso que é tão importante, por isso que os antigos falam que é ruim se aborrecer na hora da comida, por isso que o seu médico, quando você está doente, ele pede para você fazer repouso, porque a gente precisa desses momentos de pausa, repouso, relaxamento na nossa vida. A nossa vida não é só correr atrás de coisas, não é só entregar resultados, não é só você ter desempenhos maravilhosos. A vida é muito mais sobre parar, sobre pausar, sobre se permitir viver o momento presente que passa o tempo todo e rápido, do que a gente está sempre querendo viver no futuro e exatamente já pensando, estou fazendo uma coisa aqui já pensando na próxima. Tudo isso influencia demais a forma que você respira, que influencia demais a forma com que o seu corpo trabalha, que vai influenciar a sua postura diante da vida. Então é tudo extremamente conectado. E eu espero que você tenha entendido. Essa é uma aula mais teórica do que prática, mas porque é muito importante a gente entender a respiração não só dentro do yoga, e aqui eu não estou falando dos pranayamas, eu estou falando de uma respiração base nossa que a gente nasceu sabendo fazer e que por um mundo tão estressado a gente desaprendeu e substituiu pelo péssimo hábito de viver e pior, achar que é bacana viver estressado, correndo, né? Tem muita gente ainda que acha que é legal falar, hoje eu não tive tempo nem de almoçar. A pessoa fala isso com orgulho. E na verdade não deveria e nem precisava ser assim, tá bom? Então, obrigada aí por dividir mais um momento comigo e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e aprendido a respirar. E é só praticar, tá, gente? No início é difícil, os meus alunos todos falam. Na primeira aula ninguém respira certo, a gente vai fazendo todo dia um pouquinho, 10 respirações dessa, até que o seu corpo vai entendendo esse mecanismo. Ele desaprendeu, mas ele pode reaprender. A gente só tem que construir esse caminho com ele. Então, como eu sempre falo, é tudo uma questão de consistência. Continue cuidando da sua saúde, porque ela deveria ser a sua prioridade. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.